Boa noite a todos. Hoje, exatamente 16 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 10, intitulado Ocupações e Missões dos Espíritos. Nós vamos hoje retomar a questão 580. Vamos orar? Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo pautado na doutrina espírita. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, revendo amigos, estudando, adquirindo lições, para que possamos pensar diferente, para que possamos amadurecer a nossa forma de raciocinar, para que possamos compreender que sinônimo de evolução é sacrifício. Que os amigos espirituais possam, no estudo de O Livro dos Espíritos, nos inspirar, nos auxiliar na compreensão, Senhor. Porque sem a Tua misericórdia e sem a Tua tolerância para com cada um de nós, nós não estaríamos aqui. Que a Tua paz possa nos envolver e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Graça te damos, amor querido, que assim seja. Vamos nós então? 580. Pergunta Kardec: o espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Porque lembra que ele está falando de missão. A gente entendeu muito bem quais são para eles as consequências, terá que retomar a tarefa, falando de missão. Então a gente está falando aqui de missão. Aí agora Kardec pergunta se aquele que encarna para desempenhar uma missão, se ele tem o mesmo receio de outro que o faz por provação. Resposta, ele diz que não tem o mesmo receio. Por quê? Porque ele já tem experiência. Lembra que Deus só dá a missão, essas grandes missões, para quem tem condições de realizar. Então, por isso é que ele não tem o receio. Quando é que a gente titubeia? Quando é que a gente tem o receio? Quando a gente não tem certeza. Quando a gente ainda não conquistou, a gente ainda está ali titubeando, né? 581. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, certamente desempenham uma missão. Os homens que servem de faróis. Qual é a função do farol? E iluminar o quê? O que está escuro. Ele direciona, ele sinaliza. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, com a sua inteligência, certamente desempenham uma missão. Entre eles, porém, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Aparentemente eram homens de gênios, trouxeram informações, sinalizaram informações, mas perante essas informações houveram erros. Aí o Kardec pergunta: como se deve considerar a missão desses homens? Vamos lá? Resposta: como falseadas por eles próprios,
estão abaixo da tarefa que se propuseram executar. No entanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado, né? Então, se a gente pegar Moisés como legislador, se nós formos pegar as leis promulgadas por Moisés, por ele, muitas ali é um absurdo, mas que para a época cabia. Se a gente for pegar Aristóteles dizia assim, que existia a alma do animal, a alma das plantas e a alma dos homens. Olha que interessante, lá 300 e pouco antes de Cristo, Aristóteles. E aí a gente vai estudar hoje na doutrina espírita o princípio inteligente. Que ele lá, olha que interessante ele já falar isso, está lá quando a gente estuda filosofia. Então parecia um erro para a época, né? Parecia até um erro, mas hoje a gente consegue entender. Então muitas vezes são colocações que é aquilo que ele diz aqui, ó, como falseadas por eles próprios, né? Não deu para falar tudo, não deu para explicar tudo. Agora essa falseada não quer dizer enganada por eles próprios. Por exemplo, vamos pegar Jesus. Nosso Senhor Jesus, ele pôde falar tudo? Aí o que a gente, só que a gente não diz, ele falseou, o que a gente diz? Ele deixou oculto, ele deixou de forma metafórica. Ele não pôde explicar tudo porque não cabia para aquela época. Não havia como entender. Então não é que ele a palavra não é erro aqui, né? Ele falseou, é como se tivesse assim, ele não pôde explicar tudo, não tinha como explicar tudo. Não dava para explicar tudo. Não tinha como. Por que o primeiro, antes do Evangelho, veio o Livro dos Médiuns? Porque precisava de subsídio para poder entender o Evangelho à luz da doutrina espírita. O principal é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas precisava vir o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, para nos dar base para a gente poder abordar o Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Então esse falseado é como se tivesse assim, deixou oculto, né? Subentendido, para que depois pudesse explicar. Eles, no entanto, por isso é que ele fala, como falseadas por eles próprios, estão abaixo da tarefa que se propuseram executar. E aí a gente diz assim, eles se propuseram executar, não foi Deus que o deu. Isso. Aí ele diz, os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Então Moisés estava errado? Não. Jesus estava errado? Não. Assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, né, pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado. Hoje parece errado, mas para aquela época estava de comum acordo. E nós sabemos que no mundo espiritual, muitas vezes nós nos propomos a realizar trabalhos, que isso é uma missão, nós nos propomos, chega aqui a gente não dá conta, difere de Deus dar uma missão. Então, quantas vezes a gente diz, eu vou fazer isso, tá bom, vai lá, né? Vai lá, vamos torcer. Aí chega aqui a pessoa não realiza, mas quando Deus manda, aí é outra história. Não tem como, é aquilo que ele fala, né? Já que é de Deus que o Espírito recebe sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Essa é a 579 que a gente estudou a semana passada. Ele diz, será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou será vencido? Claro que sabe, e seus planos, quando importantes, não são confiados aos que agem de abandonar a obra pela metade. Então, uma coisa é eu me propor, a outra coisa é Deus dar, né? Na época de Kardec, por exemplo, a tarefa de Kardec, os desafios que ele enfrentou para a época, né? Revelar uma nova doutrina com outros aspectos. E o que o Espírito de Verdade falou? Se você falir, tem 1000 outros para fazer. Ou seja, ele não reencarnou sozinho, tinha uma equipe.
Mas isso era para que ele tomasse consciência. Imagina, é Kardec, a gente também não tem muita noção desse grande missionário que é Kardec. Mas é como a espiritualidade dando uma lição, não está centralizado só sobre a cabeça de um, né? Aí ele faz a próxima. A 582. Pode-se considerar a paternidade como missão? O ato de você ser pai, o ato de você ser mãe, isso é uma missão? Resposta: sem dúvida é uma missão. É uma missão a cumprir. Uma missão pequena, mas uma missão a cumprir, né? Você imagina que você está sobre a sua responsabilidade os filhos de Deus, que você vai ter que devolver. E vai ter que prestar conta o que você fez com esses filhos que eu te confiei. Colocou no bom caminho, direcionou, educou, orientou, né? Sem dúvida é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Por quê? Porque o filho que tu educa hoje vai ser o adulto de amanhã. E esse adulto de amanhã vai contribuir para o planeta. Faz sentido? Então você imagina o que é? Eu vou falar, eu não sou contra, porque eu sou tutora de gato e sou tutora de cachorro. Tutora, esse é o termo, tá bom? Agora, eu querer humanizar o Bob Marley e a Lua Cristina é demais. Eu cuido deles, cuido. Mas se eu estivesse cuidando de criança, se eu fosse mãe... Mas por que você não é mãe? Porque eu cresci com pai e mãe dentro de casa. Eu adorei. Eu não vou tirar o direito do meu filho. Então, eu também queria dar pai e mãe. Agora com 54 anos já passei, né, gente? Agora só na próxima encarnação. Adeus. Mas, ou seja, então era essa a minha concepção. Essa era a minha concepção. Mas eu sempre respeitei muito isso. Então, às vezes você vê um casal tudo certo e abre mão dessa grande missão. É isso que a gente tem. A gente tem que respeitar? Claro que tem que respeitar. Cada um faz aquilo que quer, mas nós temos que assumir as responsabilidades das nossas escolhas. E eu sempre volto a repetir: a função do sexo é procriar. A função do sexo é fazer menino, né? Então a gente usa a função sem dar função a ela, tem alguma coisa que está errada, né? São coisas que a gente terá que prestar conta também. Então, os animais, eles não são seres morais. O ser humano é moral. Então a gente vê na nossa sociedade animais sendo criados muito melhor do que um ser humano. Numa sociedade como a nossa. Então, isso mostra o adoecimento da nossa sociedade. Então, por exemplo, mamãe teve 9 filhos. Ela criou 9 filhos de Deus. Uma está aqui na sua frente. Você tem dúvida que as portas do céu foram arrebentadas para ela? Não tenho nenhuma dúvida. Tu imagina o que é você se anular, que foi o que ela fez, ela se anulou para educar 9 filhos de Deus? A gente hoje não quer fazer mais isso. A mulher não quer mais nem parar para parir, porque ela tem que concorrer e abre mão da maior missão, a que nos traria verdadeiras riquezas. Mas eu não quero ser empresário, eu quero ser... Tudo bem, pode ir, não tem problema, gente. Mas também muitas vezes a gente quer tudo, só que não tem como. A gente não faz bicorporeidade. Você vai deixar alguém com muita saudade, você vai deixar alguém muito carente. E olha, a ausência do pai quando vai trabalhar é impressionante, mas o vínculo do filho e da filha com a mãe é algo impressionante.
e deixa um buraco na vida desses seres. É o que a gente mais vê hoje nessa sociedade. Porque o meu grupo ainda teve a honra de ter mãe dentro de casa. Essa turma de hoje, 25, 28, 20, essa turma não sabe o que é ter mãe dentro de casa. Essa turma já pegou a educação terceirizada. E aí ficou esse buraco emocional, essa insegurança, essa instabilidade, e esses adultos de 28 anos se portando dentro de casa como se tivesse 13 anos ainda. Inseguros, carentes, medrosos, que preferem morrer a ter que enfrentar uma dificuldade. Esse já é o resultado. Isso não é uma coisa que a gente já está vendo o resultado aí. A gente já está vendo o resultado aí. Um alto índice de suicídio entre crianças, jovens e adultos. Uma turma baixíssima de consciência da frustração. É impressionante. Não sabem. Não sabem dar ou não a falta, a ausência. Às vezes é um filho único que, apesar da ausência, o que os pais querem fazer para compensar? Quer dar tudo e proteger. Mesmo de estar protegendo. A criança, ela tem que saber administrar e reconhecer suas emoções. Ela não sabe, você não permite sentir. Não está ali para olhar e dialogar. É muito triste, mas é a realidade. Deus colocou o filho sob a tutela, olha só, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes, os pais, o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, quando esse ser que reencarna, que vem para a vida intrauterina, o que acontece na vida intrauterina já faz parte do processo da personalidade desse ser que começa a se formar novamente. E isso não é espiritismo, isso é ciência. Hoje a gente já tem exames de imagens que a gente vê a criança interagindo com a fala do pai e a fala da mãe. Vocês já viram isso? Você já viu? Isso é ciência. Criança interagindo. Há vídeos do pai cantando e a criança começa a dançar, vou usar o termo dançar, né? Mas começa ali a pular na barriguinha da mãe, quando o pai começa a cantar. Então olha aí já o vínculo entre esse ser, tanto com a mãe quanto com o pai. E nós já estudamos na obra Missionário da Luz que quando uma mulher está grávida, ela mergulha no psiquismo desse espírito. Está na obra Entre a Terra e o Céu, né? A reencarnação do Julinho, né, Augusto? Ela se envolve com o psiquismo do ser reencarnante. No caso do Julinho, tinha um problema seríssimo na sua garganta, né, nas amígdalas. E a mãe, que envolvida por esse psiquismo do filho, passou a ter um problema seríssimo na garganta, quando estava grávida. Reflexo. Por isso que a gente diz que a mediunidade é uma maternidade, porque um adentra no psiquismo do outro. E quando você está grávida, você mergulha no psiquismo daquele ser, como ele também mergulha no teu. Então, olha o processo simbiótico aí numa gravidez. E aí você já consegue começa o processo de educação. Então, imagina aquela mãe que não para, que não conversa com o filho, que não faz um pré-natal, que nem presta atenção que está grávida, não faz nada. Como é que essa criança vai nascer? Ela está sozinha, abandonada no útero. Eu gosto sempre de contar isso. Hoje as relações estão muito descartáveis, infelizmente.
Mas eu me lembro que a mamãe, uma vez, o papai e a mamãe brigou, e o papai saiu de casa uma semana. Eu devia ter uns 4, 5 anos, gente. Eu lembro disso. Na minha cabeça de uma criança de 4, 5 anos, o super-herói saiu de casa. Era o homem. Eu fiquei com muito medo, porque eu achei que qualquer ladrão poderia entrar lá em casa. Então, olha a cabeça de uma criança. A gente não sabe como uma criança pensa. Então, a responsabilidade de quando a gente assume uma família e honra com essa família. E honra. Então, eu amei ter a figura paterna, e meu pai fez a figura paterna, ele foi o provedor, e a minha mãe era o coração da casa, era o que pulsava, era ela que dava o tom da casa, né? E é muito bom. Criou os 9 filhos, está todo mundo bem, graças a Deus. Meus 2 irmãos são maridos muito calmos, muito tranquilos, super parceiros. Eu fico impressionante, sabe? Meus 2 irmãos, a esposa adora, não são homens de farra, não são homens de sair, vive ali a vida. Mas por quê? Porque não tem carência materna. E teve base, teve exemplo. Viveu muito bem em cada fase, né? Como diz Freud. Mas há quem se ocupe. Aí ele vem agora dar um puxão de orelha. Eu estava dando aqui, mas é porque a gente já estudou isso aqui, tá, gente? Não é coisas da minha cabeça, é o que eu aprendi nesses 32 anos de espiritismo. Dirijam pelo caminho do bem, lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil, delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, quando você pega aquele bebezinho ali, está nas tuas mãos. E outra, a vida dele do passado, a existência dele do passado, está no arquivo morto. É hora de você reprogramar aquela mente. É você que é responsável por aquela personalidade que está surgindo. É você que vai dar o tom. Mas para isso a gente tem que olhar. Para isso a gente tem que ver. Para saber aonde que essa árvore precisa ser podada. Se a gente não está lá perto, quem que vai fazer isso? Aí depois você vai reclamar na fase adulta? Ninguém educa adulto. Só tem uma senhora que educa o adulto. A senhora dor. Fora isso, não pensa que tu vai... A fase melhor para educar é até os 7 anos. Aí você acha que a criança não entende nada e vai querer educar com 8? Vai ficar mais difícil. Que agora ela começa a trazer o passado dela de forma mais ostensiva. Então a gente educa na primeira infância. É na vida intrauterina. Esse é o processo. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que em endireitar o caráter de seu filho. Quando ele pegou a árvore e fruta, ele está falando de coisas materiais. Quantos de nós não preferimos muito mais o salário recheado? Eu tenho que dar boas coisas para o meu filho. Boas coisas, um celular, uma casa bonita, um carro, uma moto, para depois ele se atropelar, sofrer um acidente, matar ou morrer. Começar a usar drogas. Em detrimento das coisas morais, da presença, do carinho. Só que para isso você tem que se anular. Quem quer se anular? E a gente já pensa assim: para uma mulher se anular, ela tem que ter um homem verdadeiramente ao lado dela, que diga vá que eu banco. Cuide dos nossos filhos enquanto são crianças. Depois você pode voltar à vida profissional. É só um período, não é para o resto da vida. É só alguns anos necessário. Aqueles primeiros, então. Gente, o que mais a gente escuta agora são adultos de 19, 20 anos que sofreram abuso na infância. Sobrinho, primo, tio.
E não é só classe, é todas as classes. Cadê a mãe uma hora dessa? E um abuso sexual marca para toda uma encarnação. E não é um nem dois não, gente. É muita gente. Tudo solto. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles o sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Então a gente para pensar, se o seu filho ou a sua filha, com o conhecimento espírita que nós temos, desencarnasse hoje, aonde ele estaria no mundo espiritual? Em que posição ele estaria no mundo espiritual? Por quem ele seria recolhido no mundo espiritual? E isso já faz a gente parar porque a gente não pensa. Por mais que sejamos espíritas, a gente não pensa na vida após a morte, nossa e dos nossos. Então, como ninguém educa mais adulto, vamos preparando o nosso coração, porque a gente vai ter trabalho e dor. E dor por não ter feito o que deveríamos ter feito lá atrás. Que ele está dizendo, olha, se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os pais as consequências dessa queda, recaindo sobre os pais os sofrimentos do filho da vida futura. Porque tem como um pai ou uma mãe ficar em paz sabendo que o filho está em sofrimento? Não dá. Daí o sofrimento. Por isso que ele diz, recairão sobre eles, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. E é assim, lembra que ainda há pouco ele falou missão? Um filho é uma missão? Dado por quem? Por Deus. Então, quando Deus dá, é porque nós temos condições de educar. Ele não vai nos dar filho que não tenhamos condições de educar. Então, a gente vê que é sério, né? 583. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram. Então, uma coisa é um pai que foi negligente, os pais. Agora não, os pais não foram negligentes, fizeram tudo. E ainda assim os pais irão responder? Resposta, não. Porque tem alguns espíritos que são encapetados mesmo. Apesar de toda orientação, com todo o esforço, todo o trabalho, o cãozinho não quis modificar. Mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, quanto mais encapetado esse filho, maior será o meu trabalho, mas muito maior será o meu mérito. Então, quando a gente está grávida, a gente quer que venha um Emmanuel, né? Um Francisco Cândido Xavier, né? Uma Joana de Ângeles. A gente quer que reencarne só espírito nobre. Só que, se Deus for atender o nosso pedido, o meu filho ou a minha filha vai evoluir, porque eu serei um cãozinho para ela, como mãe ou como pai. Mas eu não vou evoluir. Então, na verdade, o que me torna o meu processo de evolução é justamente o trabalho. E o que a gente menos quer é trabalho. Tanto é que hoje é um filho só.
né? Na miséria mesmo, só um, porque a gente não quer ter trabalho. E aí a gente ainda pede com saúde, que é para não ter trabalho, né? E que seja um espírito superior, né? Aí Deus diz assim, você não quer uma água de coco também, né? Uma rede para você ficar balançando de um lado para o outro, né? Porque hoje você tem que inclusive pagar para a educação, né? Porque nós não temos educação pública, né? Todos nós aqui estudamos filhos particulares. Agora nós, os mais velhos, estudamos aonde? Tá respondendo? Na época que se tinha, né? Ele diz não. Mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Aí ele vem na 583A. Se um filho se torna homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, tiram estes algum proveito disto? Olha, se um filho se torna um homem de bem, o menino se tornou um ser humano bom, apesar da negligência e dos maus exemplos de seus pais. Aí eles perguntam, tiram os pais, algum proveito disso? Tipo assim, o pai não fez nada, o pai era negligente, a mãe negligente, e a criança se tornou um ser humano bom. Aí se os pais tiram algum proveitinho disso, ele só responde, Deus é justo. Deus é justo por quê? Primeiro, para que esse espírito não tenha seguido os passos dos pais, é porque ele já era um espírito que carregava lições maiores. Deus é justo, sabendo dos pais que essa criança, esse espírito teria. Mas, apesar deles terem negligenciado, a mãe não abortou. Se é um homem, alguém deu comida. Por isso que ele diz, Deus é justo. Vai contrabalancear. Vai contrabalancear. Porque uma coisa eu exigir algo de alguém que teve um pai, uma mãe que espancou, eu fiz um diálogo com um rapaz, que a gente escuta às vezes cada coisa dolorosa, mas assim, a revolta dele com a mãe. Ele na infância, ele na escola, ele falava muito, e a professora chamou, esse menino fala muito, a mãe em casa pegou um ovo quente, colocou na boca e fechou a boca do menino. Então a gente foi já um homem adulto, ele ali contando, as lágrimas escorrendo e a gente ouvindo. Agora vamos falar um pouco da mãe. Vamos falar quem foi os pais dessa mãe, o que essa mãe, né? Então a gente vai reconstruindo tudo. Então isso marcou. É um rapaz cheio de problemas. Olha aí o processo. Mas uma mãe que sofreu abuso, que foi agredida pelo pai, que a mãe sofria muito, tal, não teve estudo, babati. Então Deus é justo quando a gente diz, o julgamento dela será outro. Agora pega aqui uma mãe que teve toda uma estrutura, todas as condições financeiras, tudo redondinho, e ainda se negligencia, aí o peso aqui vai ser maior. Entendeste? Então não tem como cobrar daquilo que a pessoa que não tem realmente. Então tudo é pesado. Deus é justo. 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição, Brasil, e que, para alcançar esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Resposta. Na maioria das vezes, não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprimento dos seus desígnios. Eita, Brasil, cada um tem o que merece. Representando essas calamidades, um meio para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Lembra que nós, o Brasil, nós temos 2 débitos coletivos. A Guerra do Paraguai e a escravidão. E daqui a pouco a gente vai começar a pagar pedágio para andar no Rio Madeira. 60 centavos, né?
Então, e a gente percebe, então, ou seja, é por isso que estamos onde estamos. Então, Deus permite, de certa forma, para que nós possamos, é aquilo que o Tarcísio sempre fala, né, Tarcísio? Nós precisamos passar por tudo isso para a gente resgatar, aprender e nos aprimorar. 584A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas a um fim pessoal. Mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Resposta: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Aí Kardec tem um comentário legal. Ele diz: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Por exemplo, aqui na Terra nós podemos ter uma pessoa incompetente, inclusive a nível moral, fazendo ou estando em cargos que não teria a mínima condição. Aqui na Terra, mundo espiritual não. Para você assumir um cargo no mundo espiritual, você tem que ter moral para isso. Não tem nenhum quem indicou lá. Não existe nenhum cursinho, não tem. Lá realmente é avaliada a condição moral desse ser. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o avanço da humanidade. Existem os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares, os comuns, se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que Deus lhes proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. É como se fosse assim: tô frito, vou fritar todo mundo junto, né? É impressionante. Eu só me recordo realmente de Jesus falando: calma, Pedro, eles viverão. Não existe um mal que nós venhamos a fazer na face da terra que nós não tenhamos que resgatar. Foi bom, gente? Finalizamos aí esse item do livro 2, capítulo 10. E no nosso próximo encontro, olha que legal, nós vamos estudar o capítulo 11, se Deus assim nos permitir, os minerais e as plantas, os animais e o homem. E vamos estudar também a metempsicose. Então, aqui é bom para a gente tirar aquelas dúvidas sobre o princípio inteligente do universo. Alguma dúvida, alguma colocação? Tudo ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
E nós sabemos que no mundo espiritual, muitas vezes nós nos propomos a realizar trabalhos, que isso é uma missão, nós nos propomos, chega aqui a gente não dá conta, difere de Deus dar uma missão. Então, quantas vezes a gente diz, eu vou fazer isso. Tá bom, vai lá, né? Vai lá, vamos torcer. Aí chega aqui a pessoa não realiza. Mas quando Deus manda, aí é outra história. Não tem como, é aquilo que ele fala, né? Já que é de Deus que o Espírito recebe sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? O ato de você ser pai, o ato de você ser mãe, isso é uma missão? Resposta, sem dúvida é uma missão. É uma missão a cumprir. Uma missão pequena, mas uma missão a cumprir. Você imagina que você está sobre a sua responsabilidade os filhos de Deus, que você vai ter que devolver. E vai ter que prestar conta o que você fez com esses filhos que eu te confiei. Colocou no bom caminho, direcionou, educou, orientou. Porque o filho que tu educa hoje vai ser o adulto de amanhã. E esse adulto de amanhã vai contribuir para o planeta. Cada um faz aquilo que quer, mas nós temos que assumir as responsabilidades das nossas escolhas. E eu sempre volto a repetir, a função do sexo é procriar, né? Então a gente usa a função sem dar função a ela, tem alguma coisa que está errada, né? São coisas que a gente terá que prestar conta também. Os animais, eles não são seres morais. O ser humano é moral. Então a gente vê na nossa sociedade animais sendo criados muito melhor do que um ser humano. Então isso mostra o adoecimento da nossa sociedade. Então quando você pega aquele bebezinho ali, está nas tuas mãos. E outra, a vida dele do passado, a existência dele do passado está no arquivo morto. É hora de você reprogramar aquela mente. É você que é responsável por aquela personalidade que está surgindo. É você que vai dar o tom. Mas para isso a gente tem que olhar. Para isso a gente tem que ver. Para saber aonde que essa árvore precisa ser podada. Se a gente não está lá perto, quem que vai fazer isso? Aí depois você vai reclamar na fase adulta? Ninguém educa adulto. Só tem uma senhora que educa o adulto. A senhora dor. Fora isso, não pensa que tu vai... A fase melhor para educar é até os 7 anos. Aí você acha que a criança não entende nada e vai querer educar com 8? Vai ficar mais difícil. Que agora ela começa a trazer o passado dela, de forma mais ostensiva. Então a gente educa na primeira infância. É na vida intrauterina. Esse é o processo. Então a gente para pensar, se o seu filho ou a sua filha, com o conhecimento espírita que nós temos, desencarnasse hoje, aonde ele estaria no mundo espiritual? Por quem ele seria recolhido no mundo espiritual? E isso já faz a gente parar porque a gente não pensa. Por mais que sejamos espíritas, a gente não pensa na vida após a morte, nossa e dos nossos. Eu só me recordo realmente de Jesus falando, calma, Pedro, eles viverão. Não existe um mal que nós venhamos a fazer na face da terra que nós não tenhamos que resgatar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos então a Deus nosso Pai por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.